Se futuramente você quiser mais informações, depois você pode vir até a gente para que a gente possa esclarecer. Sejam muito bem-vindos. Nós hoje estamos aqui com o Walter Pino, amigo e companheiro aqui, trabalhador da casa, que trará o tema Crianças no Além. E eu fiquei encarregado pelo preparo. A lição que eu trouxe foi do livro Fonte Viva, intitulada Busquemos o Melhor, 113. Por que reparas o argueiro no olho de teu irmão? Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa reflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nucas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E, se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremos a tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Convido todos a fechar seus olhos, se assim achar melhor, que a gente possa respirar fundo, acalmando nosso coração, acalmando nossa mente, as nossas tarefas cotidianas. Que nesse momento a gente possa encontrar o melhor de nós, o nosso eu profundo, a nossa conexão direta com Deus e com os espíritos presentes aqui na casa, que tanto nos auxiliam na nossa jornada. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por aqui podemos chegar e que, sabendo da nossa condição, das nossas imperfeições, assim como a lição que o Senhor nos trouxe essa noite, sabendo que o Senhor tem infinita bondade, infinito amor em relação a gente, que a gente possa também converter isso em amor aos nossos irmãos. Muito obrigado por nos aceitar assim como nós somos. Muito obrigado por a oportunidade de recomeçar cada dia, de tentarmos sempre ser melhor do que o dia anterior. E hoje, reconhecendo nossa condição de mendigos da luz, de necessitados da luz, aqui estamos, Senhor, para crescer com o aprendizado que o Senhor nos trouxe através do nosso irmão Walter. Que o Senhor o ilumine e o ampare nas suas palavras, nas suas intenções e sentimentos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, tio. Alô? Estão escutando aí atrás? Tudo bem aí? Legal.
Então, gente, primeiramente a gente agradece aí a oportunidade de a gente estar aqui, embora numa situação de emergência, né? Que o nosso irmão que ia fazer a palestra hoje, ele se adoentou e aí nós estamos aqui substituindo, vamos tentar, não com o mesmo tema que ele ia trazer, mas um tema aí que a gente ia fazer lá na frente e antecipamos para hoje, que é um tema assim que eu estudei muito, espero passar aí para vocês aquilo que eu estudei com tranquilidade, né, que seja entendido por todos. A gente vai tentar fazer o melhor aqui. É um tema para alguns muito delicado, para outros consolador, né? Crianças no além. O que acontece com as nossas crianças, a gente pode chamar até os jovens, né, de um desencarno. É uma condição prematura, uma condição que muitos não aceitam, se revoltam, né, contra Deus, e aí às vezes a pessoa fica chateada, irritada, briga com Deus, né, porque aquilo ali aconteceu com ela. Se não tiver conhecimento, vai sofrer muito. E a doutrina espírita ela é maravilhosa, porque ela nos dá um entendimento do porquê que isso acontece, né? Então, o nosso estudo foi baseado no livro, a gente vai falar um pouco sobre essas mortes prematuras, né? Do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, está no item 21. O Livro dos Espíritos, a pergunta 197 a 200, que a gente vai colocar duas, que é sorte das crianças depois da morte. E vamos nos basear nesse livro da Meimei, que é, aqueles que não conhecem, eu sugiro, né? É o Meimei Vida e Mensagem, do Chico Xavier com Arnaldo Rocha. E a gente vai ver quem é o Arnaldo Rocha, quem ainda não conhece a história da Meimei, né? Então, meus irmãos, nós vamos lá primeiro, lá no item 21, o que está descrito lá no item 21 sobre essas mortes prematuras, né? Então, no Evangelho coloca assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, né? E a gente vai dando referência, vai buscando nossa volta para tentar amenizar ou justificar alguma coisa, né? E até acusar, apontando o dedo às vezes, né? Pois leva os que são úteis, deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. A gente sabe que é uma dor muito grande, né, gente? Aí mais lá na frente é colocado assim, né? Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, a espiritualidade, né? Isso aqui colocou como as mães, os pais, todos que estão à volta naquela situação de sofrimento, e a espiritualidade coloca assim: porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrariais sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Isso a gente olhando, né, a visão da doutrina, a visão do porquê que ali está acontecendo. Nós vamos aqui desfilar as situações para a gente compreender isso, né? Mas que é uma verdadeira dor muito grande, né, para todos nós. A gente, na nossa família, quem não tem casos, né, resiste, a nossa família tem resiste, né? E é uma dor muito grande. A gente vê aquela pessoa sofrer, às vezes um sobrinho está longe, né? Uma vez uma outra pessoa,
e a gente conhece outros que às vezes é muito ligado, o próprio filho, às vezes um neto, né? E é muito sofrimento. Mas a gente, dentro da lei divina, né, isso é uma causa normal que nós ainda não compreendemos bem, né? Mas nós que temos a doutrina espírita, ela é muito consoladora quando a gente conhece as respostas do porquê que essas muitas mães questionam, né? Porque Deus fez isso com o meu filho. Né? E continua: a perda de qualquer ente querido é sempre uma causa de muita dor, principalmente se for uma criança a que titulamos muitas vezes como um anjo que partiu para o céu. E eu me lembro, né, da minha infância, eu não vou estar lendo direto não, tá, gente? Mas eu tenho que descrever o que está no Evangelho para a gente conduzir nesse estudo, que é um pouco delicado, né? E ao mesmo tempo muito consolador. Eu me lembro muito bem de casos, né? Nós vamos ver depois aqui no livro, que a própria Meimei, ela relata isso, né? Que quando aconteceu um fato desse, e na minha rua lá aconteceu alguns, impressionante como teve algumas crianças que desencarnaram cedo, né? E aí as mães, muitas choravam muito, aquela coisa, né? E colocavam uma roupinha branquinha, não sei se vocês viram isso na minha época, né? Não é isso? Colocavam uma roupinha de anjo, né? Com asinha, coisa e tal. Era um símbolo que Jesus falava das criancinhas e achava-se que toda criancinha ia para o céu. Não? Morreu um anjinho e ia para o céu. Só que existe muita coisa atrás disso aí. Porque aquela criança ali, ela não teve só aquela vida ali, não. Ela já teve milhares de encarnações. Não foi nem 2, nem 3, nem 4, não. Ela teve milhares de encarnações. E ela tem uma história de muitas vidas atrás dela ali. Ela vai se apresentar, como Jesus falou, e ele dá a referência da criança e fala: sejam como as crianças, dóceis, cândidas, que elas simbolizam isso mesmo. Até uma certa idade, né, ela vai se apresentando depois. Aquele espírito que está ali milenar, ele vai se apresentando com as suas características. A nossa Joana de Anjos diz para a gente que enquanto há tempo, trabalhemos essas crianças para dominar, né, aquelas tendências ruins que ela tem ali, né, trazendo de outras encarnações com ela. Mas até ela se pronunciar, aquele ser lá é um ser angelical maravilhoso, né? Tem meus netinhos, todos nós já tivemos, né? Nossos filhos. Quando eu tive a primeira filha, quando nasceu a primeira filha, um troço maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Quando nasceu minha primeira filha, aquele anseio, né? E graças a Deus, né? Não houve necessidade de grandes provas na nossa família. E a gente hoje tem elas aí crescidas, com netos, elas estão chegando a 40 anos, eu já estou chegando a 70, né, gente? Ainda estou garotão, né? 70, né, a senhora? Mas a gente está chegando lá também. E minha filha já está com 40, está com 2 netos, às vezes aflições. Uma netinha minha com 3 meses foi internada, né? Estado muito delicado, broncopneumonia, né? E a gente passou esses tormentos aí, muito sério, né? Que a gente vê aquela criancinha 3 para 4 meses ali, entubada, né? Sem poder respirar. E a gente sabe o que é esse sofrimento, né, gente? Mas continua assim. No entanto, existiram inúmeras encarnações para aquela criança que partiu cedo ou em tenra idade. E nelas estão contidas muitas coisas que aos nossos olhos fogem, mas que Deus as conhece muito bem, porque ela tem histórias. São aqueles seres cândidos, angelicais, mas tem uma história, gente. É um espírito já maduro, de muitas e muitas encarnações, que traz consigo as coisas boas e traz consigo as coisas ruins. As coisas ruins a gente precisa trabalhar. Responsabilidade dos pais, de todos os educadores, dos avós, de tio, de toda a família, né? Os educadores, para trabalhar aquelas más tendências que aquela criança vai se apresentando. 7 anos,
Dos 7 ao 14, né, a gente começa a perceber algo a mais. Os 14 a gente chama esses jovens rebeldes, né? É o jovem mesmo que está ali apresentando as suas tendências ali. Uns muito dóceis, outros não. É assim mesmo, né? Uns que servem de bons exemplos, outros não. Mas é aquele espírito que vai se apresentando ali. E Deus conhece a história de cada um e as necessidades, né? Então eles continuam assim, eu peguei trecho do Evangelho. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Não? Então a gente vai passar aqui um pouquinho, não? E a gente sabe que quando chega uma criança, o maior presente que Deus pode dar aos pais é a vida de uma criança, né? Trazendo a paz e a alegria no viver do casal. E um novo recomeço para os acertos a serem feitos aos espíritos em débitos entre si. Que a gente sabe que, né, na família da gente, muitos já estão ali reencarnando algumas vezes juntos, gostam de estar juntos e já convivem bem, mas sempre tem alguns outros que estão em débitos, né? Às vezes os próprios pais com seus filhos, filhos com seus pais, filhos, irmãos com seus irmãos, e assim, né? Então, esses débitos. E também, gente, olha só, muito aprendizado a um filho missionário do bem. Porque na nossa família, chega aquela criança, não são só crianças rebeldes que chegam na família da gente, são crianças milenares com aprendizado muito maior do que o nosso. Aí nós estamos aí na figura do pai, né? Estamos ali com mais idade, e a gente acha que tem um poder enorme para aquela criança, só que aquela criança tem um conhecimento, uma bagagem muito mais do que o nosso às vezes. E a gente tem que estar atento, tá? Eu já contei a historinha aqui do meu neto, maravilhoso, quando ele nasceu. Aí todo mundo já tinha saído, se confraternizamos, né? E aí eu fiquei sozinho com ele, assim, no berçário, aquela criança. Aí eu conversei com ele. Olha, eu não sei quem é você que está vindo por aí. Você está como meu neto, né? O Zé Roberto, eu falo com ele brincando, o Zé Roberto faz palestra aqui também, né? Eu não sei quem é você, mas ó, eu queria que tu soubesse que vovô, a vovó, teu pai, a tua mãe te ama muito. Seja bem-vindo quem você está chegando por aí. Seja bem-vindo, conversando de espírito para espírito, que está ali, tá, ó. Igualzinho quando está na barriga da mamãe, né? As pessoas já começam a trabalhar, os psicólogos hoje falam, quando eu preciso começar a trabalhar aquela criança, começa a trabalhar quando ela já nasceu, quando ela já está ali, depois da fecundação. O espírito está ali, ó, ligadão para as impressões boas ou ruins que ela vai recebendo, né? E muitas das vezes, algumas coisas lá de trás, intrigas, né, desavenças, já vai resolvendo por ali mesmo. A criança já nasce, já está tudo legal. Outros não. Outros vão se apresentar, vai cobrar do irmão, do pai, da mãe, quem for, né? Então, se essas criaturas estão chegando por aí, mas é muito gostoso. E aí o meu neto, certa feita, eu já contei essa história e os amigos aí que já escutaram me perdoem, mas vou repetir que é importante, né? A gente estava lá no bosque da Barra, e aí era aniversário desse meu neto, estava com coisa de 5 anos, já estava aprendendo a ler, já sabia ler, e aí eu todo orgulhoso, né? E assim, Breninho, vamos ali que o vovô vai te mostrar os macacos. E eu peguei uns farelos de pão, levei, aí comecei a fazer os miquinhos, né? Descer com farelo de pão. E aí ele foi, só sentia aquela coisa assim, ó, olha esse espírito aí, ó, me puxando assim, falou assim, vô, você não faz isso não. Olha o que está escrito ali, não dê comida aos macacos. Olha, gente, entendeu? Olha, gente, eu sou avô, né, vou ensinar ele, coisa e tal, tinha empolgado, né, e ele que me ensinou. Porque eu olhei para ele, ele caiu em mim, falei, caramba, que fuva,
Olha o que está escrito ali, realmente ele me chamar a atenção. Não dê comida aos macacos, porque nós damos a eles os elementos necessários. Não precisa de nenhum tipo de alimento. E eu aprendi com ele, eu virei Brenin, que tem toda a razão. É isso mesmo, hein? Vou botar errado. Aí saí de fininho, né, gente? Que já tinha outros pais ali também, escutaram, as outras crianças ficaram atentas. Mas olha só, aprendizado com aquela criança, né? E assim nós precisamos ficar atentos. Então está aqui esse ser gostoso, né? Pegar na mão, no braço, né? Quando lidamos com uma criança em ter idade, dificilmente imaginamos para ela um futuro que não seja pelo menos igual ao nosso. Jamais nos passa pela mente que esse menino que hoje acalentamos, abraçamos e protegemos, possa amanhã, de repente, sair do nosso convívio, sendo uma dor muito grande essa separação, principalmente para os pais, né? Então a gente já planeja tudo para aquela criança, né? Às vezes o cara é engenheiro, meu filho vai ser engenheiro igual a mim, né? Aí dá oportunidade, constrói junto com ele aquele sonho, aí você tem que estar ligado, que aquela criança vira para você e fala, mas pai, eu não quero ser engenheiro, não. O senhor é engenheiro, mas eu não quero ser engenheiro. Eu quero ser arquiteto, eu quero ser médico. E aí você tem que estar atento. Que aquela criança ali está trazendo uma bagagem, tem uma missão. Deus deu para ela. Todos nós temos nossa missão, né? E a missão também é na parte profissional, para alavancar, né? Alavancar a nossa ciência, alavancar a nossa tecnologia. E às vezes aquela criança ali, ela não quer ser engenheiro, ela quer ser médico. E nós precisamos estar atentos, né? Mas construímos esses sonhos e de repente são interrompidos, não? Então vamos um pouquinho mais à frente aqui. Isso aqui é minha colinha, né? Mas vamos ver agora o que descreve nosso... Eu apertei aqui, né? O que descreve o nosso capítulo 4, Sorte da Esperança, no livro do Espírito, na pergunta 9 e 8, né? Então fala assim, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em ter idade pertence a alguma das categorias superiores. Morrer em ter idade, normalmente, né, é um ser angelical. Jesus falou que é um ser angelical. Aí as mães acham que ela vai lá para o céu, né? E não é sempre assim. Aí a resposta deles: você não fez o mal, igualmente não fez o bem nessa vida. E Deus não isenta das provas que tem que padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progrediram até a sua pureza. Então tem crianças assim? Sim. São grandes missionários que chegam, às vezes, para trabalhar uma prova que o pai e a mãe precisam passar e retornam, né? Deixa aprendizado algum tempo, onde Deus sabe, né, o que é melhor para aqueles pais ali. Mas com certeza os pais, aquela criança, os pais têm algum envolvimento para aquilo ali estar acontecendo. Nós vamos ver aqui as razões, né? Daí não podemos intitular de anjo uma criança que desencarnou, pois que na maioria são criaturas como nós, em evolução, com suas muitas dificuldades e débitos a acertar, espíritos milenários, né? Com os seus créditos e seus débitos a serem acertados. Aí a 99 pergunta assim, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A resposta da espiritualidade que tem autoridade para responder a isso, não? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento que deveria terminar. Vamos compreender. E sua morte também não raro constitui provação e expiação para os pais. Então, alguém na outra existência, aquela criança ali, uma outra existência, de alguma forma interrompeu
a sua vida que tinha uma programação. Tá? De alguma forma foi interrompida. Agora vamos ver aqui os motivos, né? Para compreendermos melhor, temos ali de causa e efeito, justiça das aflições, causas anteriores e atuais das aflições. Está no Evangelho, capítulo 5, itens 3 a 10, né? Eu não tenho como colocar tudo, mas quem quiser pode ir lá. Se já não ouviu, não estudou, veja os motivos maiores. Dos que diz, né? Diz que nada acontece por acaso, que para todo efeito existe uma causa. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Aquilo que está acontecendo tem uma causa. E pois que Deus é justo, se Deus é justo, justa de ser essa causa, né? Difícil da gente entender, mas necessário diante das leis divinas. Aí vamos ver aqui alguns exemplos. Algumas situações para essas mortes prematuras. Exemplo bem típico, né? O suicídio voluntário ou involuntário. O suicídio voluntário é aquele que a pessoa planeja, né, gente? E aproveitando que estamos em Setembro Amarelo, é meio assustador. A Federação Espírita Brasileira lançou a cartilha de Setembro Amarelo, com tudo necessário para aqueles que estão passando pelaquela condição, as prevenções necessárias, e uma palavra nova que eu não conhecia, prosvenção. Vocês já escutaram essa palavra? Eu também não. Sabe o que quer dizer prosvenção? A prevenção é aquilo de tratar aquela pessoa que está com aquela condição ali. Está desesperada, perdeu toda a vontade, começa aqueles pensamentos de que a vida não tem mais sentido. A prevenção é isso, não é? Trabalhar aquela criatura ali para tentar reativar nela uma modo dela reagir, né, contra aquilo ali. E porquês, né? Os porquês, os contras daquela situação que vai acontecer com ela quando ela desencarnar, né? A doutrina espírita aí para nos esclarecer, a gente não tem como entrar muito em detalhe hoje, mas lembrando esse Setembro Amarelo. E a prosvenção, sabe o que é, meus irmãos? Aquela criatura à parte, quem é que fica? Os pais sofrendo muito, não é isso? E aí, gente, durante muito tempo, aquela que deveria dar um apoio grande, está condenando, é fato, tá? A Igreja Católica, por séculos, até 1987, não era permitido rezar uma missa pelo suicida. Porque era um ato mais cruel que alguém poderia fazer na sua vida, era tirar a sua vida. Matar, lá em lei de Moisés, né? Não matarás ao outro nem a ti mesmo. A vida que Deus deu, somente a Ele cabe, é o hora e o momento. Tá? E a igreja condenava muito. E eu lembro do próprio Divaldo Franco, ele fala da sua mãe, que era muito católica, a sua irmã, vou passar rapidamente, sua irmã se suicidou, e a mãe, desesperada, sem entender, porque a filha aparentemente estava tudo bem, de repente ela tirou aquele ar, Divaldo jovem ainda, a mãe, né, jovem, 14, 15 anos por aí, a mãe desesperada foi pedir apoio ao padre, não podemos rezar a missa, não pode ser enterrado em nenhum solo sagrado, né? Não é permitido, a igreja não permite. E ainda havia muita inflação para quem ficava. Então a prosvenção, ao invés de dar apoio e ajudar a criatura que está passando por aquele tormento, que perdeu o seu filho, o seu ente querido, né? Não tinha apoio nenhum. A doutrina espírita estava aí, dando esse apoio, né? Sempre esteve. Por isso que o Setembro Amarelo, a Federação Espírita fez o Setembro Amarelo, está tudo lá, gente. Tá? E aí não existia. Um padre, precisou de um padre, lá em Minas Gerais, já não temos dado aqui, então, mas fato, né? Ele teve um pai dele que foi interrompido, se suicidou o pai dele, ele passou por toda aquela situação, a mãe era católica, né? E aí, desesperada, não conseguia a prosvenção de ninguém, não conhecia essa doutrina espírita ainda na época, muito pouco divulgado, né?
tinha esse medo, às vezes, casa de feitiçaria, né? Como a gente já ouviu falar tantas vezes. Hoje que a gente tem toda a liberdade, não tinha antigamente não, meus irmãos. Meu pai era nasceu em casa espírita em 1960, meu pai foi preso, ouvi 3 vezes, porque estavam indo contra a ordem estabelecida. Eles simplesmente eram espíritas e estudavam o Evangelho de Jesus. Eles foram presos algumas vezes, né? Então era um medo, muita gente tinha medo. Hoje nós temos toda a liberdade de estar aqui, a doutrina espírita, com todas as outras religiões, tem toda essa liberdade, né? Graças a isso. E esse padre, ele sofreu toda aquela situação, sua mãe desesperada, e ele, né, ele diz que depois ele se dedicou à vida, eu vou ser sacerdote, vou mudar isso na igreja. Procura lá, gente. Isso é um fato, tá? E ele começou a trabalhar, estudar sobre o suicídio, as consequências, causa, começou a estudar tudo, levou aquela condição depois que ele obteve, levou os bispos e provou para os bispos: nós precisamos de prevenção, nós precisamos de pós-venção, nós precisamos de ajudar aqueles que estão pretendendo fazer esse ato para não fazerem, e aquilo que aconteceu depois ajudar os pais. Graças a isso hoje se reza a missa. Vocês sabiam disso? Se tem a missa, né? 1987, é um decreto canônico, tá? Então a igreja mudou, as coisas estão mudando muito. A igreja, muita ajuda, né, nessa parte do suicídio, junto à doutrina espírita e tantos outros, tá? Nós temos aí órgãos de prevenção ao suicídio, né? Nós escolhemos atendimento fraterno, a gente tem o telefone 188, tá? Se vocês souberem de alguém que esteja passando por essa situação, prevenção e pós-venção, 24 horas por dia, esse telefone 188 está aberto ao contato e a conversar com esses dois lados da situação. Então, foi uma aspa que eu abri aqui, não estava nem na programação, mas abri. Então, mais um suicídio voluntário, então a pessoa planeja, né? E o voluntário aqui não tem planejamento. Aí sabe da história mais conhecida por nós, do André Luiz. O André Luiz é aquele que a pessoa não planeja, nem pensa, mas interrompe a sua vida. O suicídio involuntário recebe quando nasce uma carga de fluido vital, previsto para chegar a determinada idade, que Deus sabe qual é, 70, 80, e com 30, 20, às vezes a pessoa interrompe. Olha só, 50, 60 anos de fluido vital latente, ligando ainda aquele espírito ali, aquele corpo que já está se desfazendo. Não vou entrar nos detalhes. É muito sofrimento. Tá? Interrompeu. Então, o que nós vimos na pergunta 199 e na 198? Né? É um ciclo a ser completado. A gente começa a entender. Opa! Então, aquela criança cândida que chegou ali é um espírito milenar que está precisando reparar uma coisa que ela cometeu lá atrás e foi interrompida. Às vezes, vai muito lá para frente, vai até ser jovem, né? E quantos jovens, né, desencarnam em situações lá na frente, e o motivo também não é esse. Não é só as crianças, não. Tá? Então, coisas interrompidas que precisam ser completadas, como está lá no Evangelho. Né? E o André Luiz é aquele caso, ele era médico, ele falava: não coma em excesso, ele comia em excesso. Não fume que faz mal ao pulmão, ele fumava. Não bebo que a bebida alcoólica faz mal ao pâncreas, faz mal ao fígado, ele fazia. E outras coisas, né? Então ele acabou com câncer generalizado digestivo, atacou muito seu aparelho digestivo, o câncer dele generalizado, vocês sabem da história, foi parar lá no umbral, que todo suicida não vão para o céu, né? Como se fala, o céu simbolizando um local, um paraíso, um local tranquilo, né? Como nas colônias que a gente sabe aí, vai estar sofrendo. E viu lá que o André Luiz ficou 8 anos lá até se recuperar, botando culpa em Deus. Eu não mereço isso, por que eu sofri tanto? Era uma pessoa boa, né? Ajudava, era médico, coisa e tal. Botava a culpa em Deus, que Deus ia castigando. Até que chegou um momento que ele fez aquela introspectiva. Opa, peraí,
Eu era médico, falava para as pessoas, vamos fazer isso, eu fazia. Ele foi refletindo consigo mesmo, chegou à conclusão, a culpa não é de Deus. A culpa é minha. Eu destruí o meu corpo. Eu destruí esse bem tão precioso, o mais precioso que Deus dá para a gente, que é o nosso corpo. Está dando para entender? Aí passou, foi lá, né, para aquela condição que a gente sabe, do suicídio involuntário. Aguardando, né, trabalhando muito, um espírito aí maravilhoso, deixou muitas aulas junto com o Chico Xavier, nos passando, retratando tudo isso do mundo espiritual, uma parte que a gente vai ler aqui também. E aí também as doenças degenerativas, nessas passagens, mongolismo, epilepsia, encefalia, meningite, lepra, cânceres, abortos espontâneos. Né? E nessa situação de aborto espontâneo, para a gente entender, um grande amigo meu, a gente formou na escola técnica junto, depois resolvemos fazer faculdade, a gente estudou juntos, formamos grandes amigos, e aí uma filha dele, né, estava com cerca de 6 meses, esses sonhos, essas criadas junto aos pais, junto aos avós, né, da criança que está chegando, casou a filha dele, né, 27 anos, por aí, e aí de repente aconteceu isso aqui, a criança não vingou. Ela em total parafuso, total sofrimento. Esse meu amigo, sabendo que eles não são espíritas, mas sabendo que a gente é espírita e que a gente poderia ajudar, você pode conversar com a minha filha sobre isso? Que ela está desesperada e está fazendo a mãe dela e eu também entrar em desespero como marido. A gente posso. Aí, tipo, no atendimento fraterno que a gente faz aí, né? Vários, né, gente? Esse também foi um. Né? E a gente começou a conversar com ela. Aí veio uma coisa assim na minha cabeça. Fala para ela que Deus sabe o que está fazendo, que lá na frente ela vai encontrar uma consolação. Aí veio uma coisa assim. Quem sabe se esse que partiu agora não acertou o que tinha que acertar, junta também os pais e não vai voltar. Aí, opa, aí ficou com aquilo na minha cabeça ali. Aí conversei com ela, ela se acalmou, coisa e tal, se resignou, muita conversa, né? Se resignou, tá legal. Passou 2 anos, ela ficou grávida, veio uma criança sadia, linda, belíssima, né? Aí ela me ligou. Poxa, amor, olha, tinha seu Walter, né? Eu tenho que te agradecer, 2 anos atrás estava em total desespero, mas agora eu entendi o que o senhor falou, Deus está sendo muito bom comigo, com meu marido. Tem uma criança linda, saudável, né? É a minha filha que nasceu, né? Aí vem assim na nossa cabecinha, ela, ele que está voltando. Eu não falei aquilo ali para ela, né? Ela não ia entender direito, mas ela estava muito empolgada, né? Isso aí é uma história, um fato acontecido junto conosco. E essas doenças aí, né, meus irmãos, que surgem, a gente sabe que o suicídio é uma coisa que interrompe um ciclo e precisa ser refeita. Por isso que às vezes essas mortes prematuras na juventude, como criança na juventude, né? Essas mortes que muitos pais também não compreendem, mas Deus sabe o porquê. Aí nós vamos agora pegar esse livro aqui, que fala sobre a Meimei. Mas por que você está falando da Meimei, Walter? Todo mundo conhece a Meimei? Vocês já ouviram falar da Meimei? Espírito Meimei? É um espírito de muita luz. Espírito está trabalhando muito no plano espiritual, trabalha com crianças no plano espiritual que desencarna em situações delicadas, né? Mas passou as suas dificuldades. A gente vai falar um pouquinho, né? Ela se apresenta nesse livro, uma passagem que a gente vai ler depois, ela se apresenta ela como a irmã Blandina, na Lar da Bênção, né? O Lar da Bênção é um local lá no plano espiritual, crianças no além, onde essas crianças chegam lá nas suas mais diversas situações,
sofridas, algumas que ficam sofrendo durante muito tempo, outras que se recuperam, sempre tem ajuda, sempre tem um planejamento. Ela, a irmã Blandina, é aquela que coordena, né, junto com todos aqueles auxiliares no plano espiritual para acolher aquelas crianças nas suas mais diversas situações. E lá poderem trabalhar, preparar aquelas crianças para um dia poderem retornar. Mas vamos ver um pouquinho da história da Meimei, né? No livro, né, ela, pessoalmente, ela é irmã de Castro, Belo Horizonte, 1947, por aí. Ela era casada com o Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha é um dos que assinam com Chico esse livro aqui. Ela adorava criança, mas ela não podia tê-las por causa de compromisso com elas em vida passada. Ela adorava crianças, mas não pôde ter filho, né? E espírito bondoso e caridoso, que para cumprir expiação, para depurar-se, morreu aos 24 anos, 1 de outubro de 1946, de doença crônica que ele atingiu a garganta e os pulmões, deixando cega também. Então, olha só, jovem, 24 anos, e ela precisava passar por aquilo ali para cumprir, né, um resgate de situações anteriores, que vamos ler aqui no livro. E o Arnaldo Rocha, também companheiro junto com ela de muitas encarnações. O próprio Chico teve uma das encarnações de convívio com eles, foi filha deles em uma encarnação lá de trás, na época medieval, né? E aí, quando a Meimei desencarnou, nessa situação, você imagina, eles estavam casados 3 anos, o Arnaldo Rocha era ateu e entrou em completo parafuso. Uma perda, né, prematura, 24 anos também, né, gente? E ele não teve muito tempo para conviver com ele. Porque o nome Meimei é um nome que chama amor puro, né? Eles chamavam o outro muito carinho, né, entre o esposo, né? E aí ela desencarnou e ele ficou sem entender. Por que que Deus, né, se esse Deus existe, ele era ateu, por que que esse Deus fez isso com aquela pessoa que eu mais amo? E eu estou sofrendo muito. E ele ficou assim se questionando. Certo dia ele estava, uma intuição de ir lá para Pedro Leopoldo. Sabe como é que as coisas, a espiritualidade não deixa a gente sozinho nunca, gente. Olha como a espiritualidade, ela está planejando, trabalhando para aquilo que a gente merece e para construir alguma coisa maior. E aí o Arnaldo Rocha está andando nas ruas de Pedro Leopoldo. De uma rua, do outro lado da rua vem o Chico Xavier. De repente os dois se encontram na esquina, fato, tá, gente? E aí o Chico vira para ele, sabendo já, o Emmanuel já trabalhando aquilo ali, vira para o Arnaldo Rocha e fala assim: Arnaldo Rocha. Aí primeiro se assustou, como é que ele sabe meu nome? Nós vamos nos encontrar em Blandina. Ele, quem é a Blandina? Não entendeu nada. Nós temos muita história para a gente conversar. Vamos sentar ali? Ele levou o Arnaldo Rocha, conversando com o Arnaldo Rocha sobre as coisas da doutrina espírita, dos porquê que a própria Meimei, do outro lado, espírito já muito evoluído, estava ali buzinando no ouvido do Chico que ele precisava falar para acalentar o seu esposo, muito sofrido, né? O Arnaldo Rocha, a partir dali, resumido, não tem muito tempo para falar com detalhes, ele se apaixonou pela explicação do Chico e começou a frequentar a casa espírita onde o Chico estava e se tornou um grande trabalhador, abriu uma casa chamada Meimei, né, casa espírita, o Chico deu todo o apoio para ele, trabalhou muito na doutrina espírita, desencarnou aí alguns anos atrás e ele compreendeu, né, aquilo que ele precisou passar com a Meimei, precisou dessa doutrina consoladora do Chico poder ali acalentar. Ele que tinha sido filha de uma desse casal em encarnações anteriores. Mas vamos lá. Aí nós vamos agora desfilar um pouco sobre essas crianças no além, tá? Que
lá na página 186, olha como a espiritualidade trabalha, né? A Memê, ela fala assim, ó: o anseio, quase diríamos doentio e obcecante por ter ao menos um filho nesta última encarnação, eu imaginava esse meu filho como ele seria, como ele viria, né? Ela imagina a curta existência em sofrimento por parte de uma alma que se revelava dotada de qualidades superiores, mas que ainda necessitava de passar pela prova da dor, a prova da liberação das peias do passado, o rápido domínio da própria situação, o pleno entendimento, o seu reencontro consigo mesmo, seu rápido aproveitamento em tarefas remissoras, tudo isso revela a alma que era a de irmã. Então, uma jovem, gente, 24 anos, uma jovem, né? A vida dela foi interrompida, ela tinha paz, marido, e tem a causa. Mas ela, como espírito já de muitos créditos, rapidamente se recuperou, rapidamente começou a trabalhar lá do outro lado e se tornou essa irmã Blandina, cuidando dessas crianças, né, que desencarnam em situações assim. E aí, coloca aqui, né? Procure no livro do amigo André Luiz, Entre a Terra e o Céu, capítulo 9, Lar da Bênção, que a irmã Blandina vai trabalhar, está lá. E também diz mais lá na frente que ela se apresentava já como Blandina, lá numa encarnação onde o cristianismo estava iniciando. Ela já era uma grande, se converteu ao cristianismo e procurou ser uma cristã na época, aquela época de cassações, né, de Roma. E ele fala assim, ela está lá no livro Ave Cristo, tá? Quem quiser vai lá no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, e o Ave Cristo, que ela se encontra lá, muitas informações. Aí ela recebeu, né? Está comentando aqui do André Luiz, recebeu o Chico, né? Recebeu outros trabalhadores que estavam ali presentes para conhecer o trabalho dela do outro lado, e ela diz assim, como a espiritualidade trabalha para amenizar as dores dessas mães, né? Que muitas dessas mães, às vezes não lembram, mas elas são levadas no sono, são levadas a estar com essas crianças lá. E ela mostra aqui uma passagem. A mãe vindo, o filho no plano espiritual, vendo, e aí a mãe fala assim, Marquinhos, meu querido filho, né? E a criança, mãezinha, respondeu a criança colocando-lhe ao peito, né? Acariciando aí. Então aqui uma história um pouquinho longa, mostrando como a espiritualidade não deixa abandonar também essas mães. E muitas das mães acordam da vida com aquela impressão, eu tive com meu filho que desencarnou, não sabe explicar. Outras lembram, depende muito da condição de cada mãe, mas ela mostra aqui que a irmã Blandina, trabalhadora de plano espiritual, faz esses encontros de vez em quando para amenizar os sofrimentos das suas mães, né? Mas ela conta também que muitas chegam lá com a ajuda dessas enfermeiras, né? Com especialidade em trabalhar com crianças, que nem todos chegam lá desesperados, né? Como essa criança Mar, rapidamente se refazem, rapidamente estão brincando, estão correndo, como crianças. Elas não chegam lá. Aí tem uma pergunta que é feita lá na frente, foi feita uma vez no livro dos Espíritos para mim. Essa criança que desencarnou, ela chega lá do outro lado, ela rapidamente toma a sua forma adulta? Vocês já pensaram, para pensar isso? Aqui tem a resposta, né, da irmã Blandina. Aí tem o caso do Julinho, que ela fala assim, né? A Blandina, ela diz assim, nosso Júlio até hoje ainda não se refez completamente. Ainda grita sobre pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas, que ele morreu afogado. Né? Chama pelo pai constantemente, apesar pelos pais, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho, né? Insiste pela volta a casa todos os dias. E aí existe uma ligação muito grande com os pais. A gente tem que mostrar, crianças não além.
não é só as coisas, né? As crianças que rapidamente, a sua grande maioria, rapidamente se refazem, rapidamente estão brincando, desligam da situação, mas não são todas assim. São algumas crianças, como esse Julinho, que vivem aquela condição ali, que até chega a incomodar os pais do outro lado, né? Isso é um fato, uma realidade. E a lição, parece que ele não conseguirá adquirir ainda aqui qualquer tipo de melhora. Estamos trabalhando rapidamente na sua reencarnação de volta aos pais. Aí, olha só. Lembra daquela amiga que perdeu o filho cedo, né? O caso desse casal aqui do Julinho, se afogou, estavam trabalhando numa reencarnação, já passou por aquilo que precisava passar, para reencontrarem com os pais. Não é maravilhoso, gente? A gente ter essa consolação. Aí ela nos fala assim, lá mais à frente. Antigamente na Terra, onde as informações, né, sobre essas criancinhas angelicais, né, que muitas mães, é como que ameniza o sofrimento da mãe achando que o seu filho é um anjinho, mas não é um fato, não é uma realidade isso, né? Alguns sim, a grande maioria não. Antigamente na Terra, fala a irmã Blandina, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneceram recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do Espiritismo, a visão católica, né? Acreditávamos que o menino desencarnado retornasse de imediato à sua forma de adulto. Aí diz ela assim, em muitas situações é o que acontece. Quando o espírito, ela vai explicar, esclarece Blandina afetuosa. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades de encarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Mesmo quando desencarnou, a aparência dela é essa aí, né? Mas ela, logo ela retornou à forma da irmã Blandina, muito trabalhadora, de muitos trabalhos feitos no plano espiritual, mas necessitando de uma grande reparação final para poder se refazer em vista dos débitos que ela tinha contraído com crianças e outras encarnações. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo, inconsciente, acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza, a maneira das criancinhas no colo maternal. São crianças. Não sabem desatar os laços que as aprisionam os giros de princípios que orientam o mundo das formas. E por isso exigem para se renovarem no justo desenvolvimento diante da lei de Deus. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para que se afaste do veículo físico, por isso é o lar da bênção. Não? Deixa eu ver aqui como... É por isso que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para que se afaste do veículo físico na fase infantil, de vez que depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quando se acha nos primeiros degraus da conquista, já não é para o espírito evoluído. O espírito evoluído veio, participou, cumpre a missão que precisava cumprir, retorna e toma a sua forma, que já são espíritos já de muita luz. Do poder mental. O tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz, aquisição de luz interior, através do próprio aperfeiçoamento moral. Né? Então, gente, muitas das crianças chegam lá do outro lado, a grande maioria não consegue se refazer,
precisam de muito tempo, por isso que tem esses trabalhadores lá que dedicados, tem os trabalhadores para os adultos, tem trabalhadores para os idosos e tem os trabalhadores para as crianças, né? E tem as crianças trabalhadoras. Aí nós fomos consultar um pouquinho, a gente vai logo lembrar, e na Umbanda? Como é que é na Umbanda as crianças da Umbanda? Né? Como é que é? Aí o nosso Átila Nunes, dado o esclarecimento, a doutrina espírita, mostram para a gente, são essas formas, são espíritos de muita luz que gostam de tomar essa forma nos seus trabalhos, está falando como uma criança, mas na verdade são espíritos de muita luz, trabalhadoras, adaptadas para aquele tipo de trabalho que necessita naquela casa ali, uma casa de Umbanda, né? Assim como são os pretos velhos. Então aquele espírito de uma criança é um espírito de muito conhecimento, tanto é que eles fazem, né, ajudam, né, muitas pessoas com as suas receitas, com as suas informações, para fazerem amenizar o sofrimento das pessoas. São grandes trabalhadores na casa de Umbanda que a gente respeita muito. Então, e nós vamos lembrar, em caso aqui, que não está na doutrina espírita, mas com certeza esse autor, ele tem conhecimento. Vocês vão lembrar, tem um filme, né, que é Um Olhar do Paraíso. Chegaram a ver esse filme? Um Olhar do Paraíso? É meio melancólico, coisa e tal, mas muito elucidativo. Porque a Suzy, né, lá na Filadélfia, Estados Unidos, ela desencarnou numa situação muito complicada. Uma jovem, 14 anos, um vizinho, né, raptou ela, seduziu, sofreu muito e desencarnou naquela situação. Chegou lá do outro lado, um espírito muito rebelde, né? Desculpa que eu vou passar aqui um pouquinho. Um espírito muito rebelde. E ela, porque que ela passou, ela não aceitava o que tinha passado. Uma jovem, 14 anos, que Deus permitiu que acontecesse aquilo ali com ela. Chegou lá do outro lado, quem viu o filme, né? Um espírito muito perdido. Uma hora ela estava na luz, outra hora estava na treva. O filme mostra, vou passar rapidamente, quem não viu, veja o filme. É um filme não é espírita, mas muito elucidativo, né? De repente, uma árvore que ela olhava, que era frondosa, linda, belíssima, com flores, ela se irradiava, daqui a pouco ela entrava em desespero, porque ela lembrava das cenas, aquela árvore ali murchava, ficava só de galhos, né? E ela vivia nessa alternância. Olhava, vinha até a terra, olhava o sofrimento do pai, olhava o sofrimento da mãe, a situação, né? Estou passando rapidamente no filme, aquilo ali desesperava, olhava para aquele que era o assassino, via que ele estava planejando outras coisas, mas ela nunca esteve sozinha. Porque essa alternância, a própria mente dela, né? Ela tinha disposição de estar ali naquele sol, naquele local maravilhoso, como todos os jovens, crianças no meio. E tinha uma dessas crianças com a carinha de japonesa, chinesa, que ela virava para a Suzy e falava assim: Suzy, esquece isso, Suzy. Passou, a gente precisou passar por isso. Não diz por quê, mas tem uma razão. Não fala o filme, mas tem uma razão, causa e efeito, né? E ela vivia aquela irmãzinha que estava lá, estava bem, tentava mostrar para ela: esquece esse homem, entrega a Deus, Deus sabe o que vai fazer. Mas ela se atormentava. E ela tinha um namoradinho também, né? Com 14 anos. O namoradinho dela, de repente, começou uma outra menina paquerou, ela se irritou, igual o André Luiz, quando entrou na casa dele e viu que no lugar dele era o marido, tinha um outro, né? De repente, aquilo que o André aprendeu lá em nosso lar virou um umbral para ele de volta, igualzinho, né? E aí ela ficava naquela alternância, até que ela começou a perceber que o que ela fazia de mal acontecia com os pais dela também, e o que ela fazia de bom dava alento.
E ela começou a aprender, vou falar rapidamente, está acabando o tempo, veja lá o filme, tá? Vou falar rapidamente para a gente poder entender, não é um filme espírita, tá? Mas de muito esclarecimento. Aquela mensagem que aquela outra irmãzinha passava para ela. Ela se alternando esses dois climas, né? Clima de um ambiente pesado, carregado no cinza, e o outro ensolarado, cheio de flores de primavera. E ela depois descobriu que aquela menina que estava ali era uma das vítimas, que aquele homem já tinha tirado a vida de outras crianças, né? E ela resolveu entregar, né? Não fala isso, mas evidencia, entregar na mão de Deus o destino daquele homem. E ela acompanhou aquela irmã e falou: venha comigo, faça o que eu fiz, se esquece disso. Olha quanto sofrimento que você está levando aos seus pais, a sua irmã, que ela tinha 2 irmãos, né? E ela se desligando daquilo ali, vou acelerar, se desligando daquilo ali, ela compreendeu o que aquela menina quer falar, porque ela tinha passado pelo mesmo sofrimento que ela tinha passado, foi uma das vítimas, mas rapidamente se recuperou. Rapidamente ela procurou esquecer o que ela passou e planejar o futuro, a vida futura, né, que a espiritualidade fala para a gente. Que a gente fica enraizado no passado e não pensamos no futuro, algo demais que Deus tem para a gente, depois que a gente passou por aquilo ali, que tem uma razão de ser. Não conta o filme por quê, mas tem uma razão. Aconteceu alguma coisa lá atrás que aconteceu aquilo ali com ela. E os pais passaram por aquela prova, né? Quando a mentalidade dela começou a pensar no perdão para aquela criatura, se desligando, aí mostra aquela árvore, não sei se vocês viram, vejam um filme, uma árvore que era galho, ela começou a florescer, começou a nascer folhas, começou a nascer flores, começou a ficar bonito, todo aquele ambiente que era cinzento começou a florescer, nuvens, um céu azul, e começou a vir um monte de crianças e jovens correndo na direção dela, né? Mostrando para ela como a vida é cheia de novas oportunidades, que nós não podemos ficar presos àquilo que nos toca lá, do que a gente passou, que nos toca, e acreditarmos que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, embora às vezes com muita dor, com muito sofrimento, mas que nós precisamos passar. E eu vou lembrar dessa jovem, filha do meu amigo, passou por muito tormento, se resignou, graças a Deus na hora, né, a gente sabe que quem faz atendimento, né, a gente não está sozinho, e vem ali, vão nos ajudando com as palavras certas, vão alimentando a gente com as palavras certas. Ela compreendeu, entendeu e esperou de Deus algo melhor, que veio depois de 2 anos, uma criança linda, sadia, que eu conheço, que hoje está com 10 anos, né, trazendo muita alegria para os seus pais. É isso que a gente precisa pensar, né? O sofrimento sim, é justo, o choro é justo, mas não podemos ficar chorando, sofrendo eternamente. Acreditar que algo demais Deus tem para a gente, para nos trazer alegria e felicidade. Então é isso a mensagem que eu tinha que trazer hoje. Agradeço a oportunidade e a atenção de vocês. Muita paz. Muito obrigado, Jotinho, pela palestra, pelo estudo. Agora nós vamos dar prosseguimento à segunda parte da reunião pública hoje, convidando os passistas a se posicionarem, por favor. Senhor Jesus,
Deus. Nossa Deus. Graças a Deus. E assim vamos encerrando mais um estudo de hoje, mais uma lição. Com muita gratidão e alegria por aqui estarmos. Hoje nós temos o reconhecimento de quão diferentes nós somos, cada um com seus trajetos, seus caminhos, seus objetivos aqui na Terra, mas hoje estamos aqui reunidos no mesmo propósito, que acredito que seja a esperança de sermos melhores amanhã, a esperança de sermos consolados, assim como a lição que o nosso irmão nos trouxe, a lição de que, apesar de muitas vezes nos encontrarmos desesperançosos, temos a certeza que existe uma força maior que olha por nós. Então que a gente possa, acima de tudo, viver o Espiritismo, viver essa lição do Consolador prometido que nos foi trazida. No momento que a gente sair daquele portão, que a gente possa fazer valer o Evangelho que aqui foi nos ensinado essa noite. Que a gente possa mentalizar também os nomes que foram postos na caixinha, e que de alguma maneira essa energia se irradie no coração daqueles que precisam. Que a gente saia daqui mais fortalecido, com muita fé e gratidão por o recomeço de hoje. Que assim seja, graças a Deus.